mais uma aula de processos de fabricação 2. Essa será a aula de número 10. Nós vamos falar sobre torno mecânico. Nessa aula, nós vamos utilizar como literatura o livro de processos de usinagem do autor Paulo Samuel de Almeida. Nós vamos começar falando do torno mecânico universal horizontal. Bom, o torno mecânico universal horizontal, ele é uma das máquinas mais comuns dentro da indústria metal mecânica. Aqui nós temos um exemplo do nosso lado, tá? O torno também é uma das ferramentas mais antigas utilizadas na indústria metal mecânica e apresenta variação de tipos para atender processos de fabricação seriada dentro da área da ferramentaria. Um dos primeiros indícios aí dos tornos, os primeiros tornos utilizados na fabricação, eles eram acionados por pedais. Conforme a gente está vendo nessa figurinha, a pessoa está acionando um pedal aqui para movimentar essa roda, tá? Por uma polia, ela movimenta essa roda que movimenta essa área de trabalho dele. E para que eles utilizavam os tornos naquela época? Principalmente para modelagem de cerâmica manual, certo? Ou ainda para construção de peças cilíndricas de madeira. Muito depois, tá, com o melhoramento das ferramentas, a gente tem a aplicação da usinagem utilizando o torno para processo de fabricação de metais ferrosos e não ferrosos. Como que a gente define um torno mecânico? Se a gente pudesse definir o torno mecânico. Então, a definição que a gente vai usar de torno mecânico é uma ferramenta que é destinada a processos de usinagem para fabricação de peças cilíndricas e perfis especiais. Nessa figura, a gente vê que existem alguns dispositivos no torno, tá? Que nós veremos, tá? Que são dispositivos de fixação adequados para garantir a usinagem da peça, dependendo da geometria que a gente utilize. Bom, atualmente a gente tem, além dos tornos mecânicos universais, que é operado por um operador, outros tipos de tornos, como o torno CNC, um torno semiautomático, que realiza movimentos a partir de cames, tornos do tipo revólver, ou tornos para fabricação de peças em madeiras. Mais adiante a gente vai falar sobre esses tornos aqui. Quais seriam as partes principais do torno? Tá? Então, o torno mecânico horizontal, ele é construído numa estrutura, conforme esse torno que a gente está vendo aqui, uma estrutura de ferro fundido cinzento. Por que um ferro fundido cinzento? Esse material ele tem uma propriedade que auxilia na absorção de vibrações geradas, já que o torno ele utiliza tipos de movimentos rotacionais no seu processo de usinagem. E o ferro fundido, além do mais, ele tem a facilidade de ser moldado. Isso agiliza um processo de fabricação. O cabeçote fixo. Então, o cabeçote fixo, nessa figurinha aqui que a gente está olhando, toda essa parte é o cabeçote fixo. O que contém o cabeçote fixo? As alavancas para regulagem das rotações por minuto, o inversor do sentido do carro principal, por exemplo, e a caixa Norton, tá? Que ela auxilia na seleção do avanço da usinagem ou passo da rosca que vai ser usinado. Além, o cabeçote fixo também, né, compõe a estrutura da máquina, que vai servir de apoio para mancais do rolamento, tá, do rolamento que a gente vai ver aqui mais à frente, do eixo árvore, tá,
e do barramento, além das engrenagens que transmitem força de rotação. Tá? Aqui a gente está vendo, nessa parte traseira aqui, que a gente não está vendo por esse ponto de vista, né, dessa máquina, seria essa parte aqui das engrenagens, que vão rotacionar o eixo árvore e também partes das engrenagens. Outra parte do torno é o barramento. O barramento, a gente pode mostrar essa parte aqui, que vai sustentar o carro principal, tá? E o cabeçote móvel. Nada mais é do que uma régua de sustentação. Ela influencia principalmente na precisão dimensional da máquina, por isso ela tem que estar bem fabricada e bem lubrificada. Elas são fabricadas principalmente de um tipo de aço liga especial. Bom, nessa imagem nós temos o carro principal. Tudo isso aqui é o carro principal. Ele vai executar o movimento do torno, né, no caso, no eixo longitudinal, que é esse eixo que cruza a máquina. Aqui nós estamos vendo o carro principal em outro ponto de vista. Tá? O carro principal ele pode ser utilizado de modo manual ou automático, dependendo da regulagem da caixa Norton. O carro principal ele ainda pode ser dividido em 3 partes. Tá? Avental, que é essa parte que está dentro desse retângulo amarelo, então tudo isso aqui é o avental, e ele contém o que? Manípulos, que são essas manivelas que giram, certo? E essas alavancas que estão mostradas aqui. O carro transversal, que seria esse carro aqui embaixo, ele vai movimentar parte desse eixo para frente e para trás, certo? Então são movimentos transversais que cruzam a parte longitudinal da máquina. E esses movimentos são responsáveis pelas operações de faceamento, regular o diâmetro ou até a profundidade de enroscamento. Temos também o carro superior ou porta-ferramentas, que é esse carrinho aqui. Tá? Então você girando essa manivela, ele vai para frente e para trás. Você consegue também girar isso aqui, rotacionar, né? Então ele é utilizado para usinagem manual de cones, por exemplo, ou ainda partes cilíndricas de peças de pequeno comprimento. Ele também auxilia no alargamento de canais, certo? Você quer sangrar peças, cortar, então ele faz esses tipos de processo. A torre, essa é a torre, pessoal. É nela que será colocada as ferramentas, serão colocadas as ferramentas. Então, com essa alavanca, puxando ela para trás, por exemplo, após soltar esses parafusos, você eleva parte de cima da torre e coloca a ferramenta aqui embaixo. O cabeçote móvel, ele fica na outra extremidade do torno. Então, esse é o cabeçote móvel. Então, é parte do torno e fica oposta ao cabeçote fixo. E ele tem uma propriedade de deslizar sobre o barramento. Então, ele vai para frente e para trás. Você também consegue prender no cabeçote móvel acessórios como a contraponta, que a gente vai falar, e também o mandril, certo? Para permitir a usinagem de uma grande variedade de peças, né, existem acessórios que auxiliam na operação de fixação de peças. Então, por exemplo, algum desses acessórios são as placas. Então, essa é a placa. Então, a placa ela é um elemento de fixação do material que vai ser usinado. Ela tem uma importância elevada, né, na operação de torno mecânico. A placa ela pode ser fabricada, tá, de um tipo de material conhecido como ferro fundido ou aço. Tá? Ela é dotada de alguns canais, conforme a gente está vendo aqui, certo? E contém essas partes que a gente está vendo, que são chamadas castanhas. Então, essas partes aqui são as castanhas.
Nós temos 3 castanhas aqui nesse tipo de placa. São as castanhas que vão pressionar a peça aqui nessa região interna, no eixo dessa placa. Para você pressionar as castanhas em direção ao centro, ou abri-las, né, você utiliza alguns fusos que estão dentro aqui da nossa placa. E aí você utiliza essas entradas para fazer o aperto, tá, da peça aqui no centro, em relação às partes externas. Vai usar uma ferramenta de aperto aqui nessas regiões. E aí nós temos 3 tipos de placas. A primeira é a placa universal de 3 castanhas, essa daqui. Então, 3 castanhas, 1, 2, 3. Ela também pode ser usada em outros tipos de ferramentas, como fresadoras e retíficas. E elas se movem simultaneamente, tá, com o giro de um dos pinhões utilizados pela chave da placa, que é conectada nessa região. Temos 3 regiões de conexão da chave da placa. Temos também a placa de 4 castanhas, mostrado aqui nessa imagem. Então, você vai ter 1, 2, 3 e 4 castanhas. Essas placas são utilizadas principalmente para você produzir peças quadradas, retangulares ou blanks fundidos, tá? Então, prismáticas e excêntricos. Então, essa é a função dessas placas de 4 castanhas. O movimento das castanhas são independentes entre si. Isso permite que você ajuste o ponto de aperto de acordo com o centro que você está trabalhando. A vantagem dela, como eu falei, é a usinagem de peças quadradas e retangulares. A desvantagem é o tempo de preparação da máquina em relação à placa universal de 3 castanhas. O tempo de preparação aqui é menor. E por último, a placa de arraste. Ela contém um arrastador, como esse aqui, na superfície da placa. Certo? Então essa placa ela é usada para usinagem entre eixos, usinagem de eixos entre pontos, tá? E o arrastador, ele faz com que a placa fique fixa a peça que você está usinando, ok? A gente tem outro tipo de placa arrastadora aqui, como essa daqui, tá? São 2 tipos diferentes. Outro tipo de acessório são as lunetas. Então, esse aparelho em azul aqui, ou branco, é chamado de luneta. Então, ele auxilia na fixação de uma peça. Então, vocês estão vendo aqui a peça, está fixada nessa luneta. Quando utilizar uma luneta? Quando a peça ela tem um comprimento muito elevado. Normalmente, se ela passar de 3 vezes o diâmetro da peça, para fora das castanhas, né? Então você já vai utilizar a luneta para evitar que a parte não fixa da peça vibre e cause algum acidente, certo? Você também vai utilizar a luneta quando a operação do seu processo de usinagem, né, não admite a utilização da contraponta. Nesse caso aqui não tem contraponta, ele não utilizou, tá vendo? Está separado. Então ele está utilizando uma luneta. A gente tem 2 tipos de lunetas, tá? Fixa ou móvel. A luneta fixa, ela é presa no barramento, conforme está mostrando aqui, ó, o barramento e a luneta fixa no barramento. Nesse caso, você não vai utilizar o avanço do carro que faria a usinagem na peça, tá? Se o carro está aqui, você vai avançar para a direita e para a esquerda, uma hora o carro vai bater na luneta, uma colisão. Então, nesse caso, você evita utilizar o carro automático quando você usar uma luneta fixa, justamente pelo efeito da colisão. Já a luneta móvel, ela é fixada no carro, longitudinal, é aquele que vai para frente e para trás, e ele evita a deformação com os esforços de usinagem. Então ele vai acompanhar o movimento do carro, né, durante a usinagem.
Outro acessório são as pontas e contrapontas. Então, esse aqui, ó, é o caso da contraponta. Eles são peças usadas em um processo denominado torneamento, né, entre a ponta. Nesses processos, você precisa ter um desvio mínimo entre o eixo que é utilizado para a rotação, para fazer a rotação. Esse desvio é chamado de batimento. Então, o batimento ele tem que ser mínimo. Ok? Ok. Terminando a parte dos acessórios, a gente vai entrar nos tipos de tornos. Nós temos aqui o tipo torno revólver, copiador, torno automático e torno por comando numérico ou CNC. O torno tipo revólver, ele vai conter aqui essa manivela, tá? Com 1, 2, 3, 4 pontas. Ela vai girar, a pessoa vai girar isso aqui. E aí o que acontece? A ferramenta que está disposta nesse cabeçote, ela vai para frente e faz a perfuração. Acontece que esse cabeçote ele tem vários pontos onde você pode fixar uma ferramenta ou mais. Então aqui eu poderia fixar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas. Então eu vou fazer uma perfuração com a ferramenta 1 aqui, faço a perfuração, daí eu giro esse cabeçote, pego a ferramenta 2, trago ela para cá e fixo também. E assim eu consigo girar essas ferramentas e utilizar de uma forma rápida. Então isso aqui lembra muito o tambor de um revólver, né? Que você vai disparando as balas, o tambor vai girando. Então isso aqui ele vai girando, certo? Então isso seria o torno tipo revólver. Já os tornos copiadores, esse é o exemplo. O que você faz? Você tem aqui, por exemplo, essa parte dessa peça em madeira que vai ser copiada. Então você prende ela aqui, essa pecinha em madeira, ela já está pronta. E aqui você tem um guia nessa peça preta, ela vai seguir, ele vai seguir o formato dessa madeira. E conforme ele segue, ele transmite esse movimento para o lado de cá dessa ponta que vai ser usada para usinar a madeira. Então, eu vou copiar a forma desse objeto aqui. Então, ela ficaria assim, ó. Certo? Então, eu vou usinando isso aqui de acordo com a forma que é copiada do outro lado. Então, esse seria o torno copiador. Já o torno automático é aquele torno que a gente apresentou lá em cima, no início da aula, tá? Então, esse é um torno automático. E, por último, um torno por comando numérico, ou CNC, que é muito utilizado aí na indústria metalmecânica. Agora a gente vai falar rapidamente dos parâmetros de corte no torneamento. Vamos entrar com um conceito. Então, o parâmetro de corte nada mais é do que os cálculos que você faz e os valores encontrados para você corrigir a operação de torneamento, por exemplo, ou preparar a sua máquina de usinagem. Por que usar os parâmetros de corte? Tá? Eles oferecem um melhor desempenho no processo de usinagem. Assim, a máquina ela vai realizar um esforço menor durante o processo. Quais são as vantagens do processo de usinagem, considerando os parâmetros de corte no torneamento? Então, ele melhora o aproveitamento da vida útil das ferramentas de corte, ele gera uma economia de energia elétrica, ele melhora o rendimento e conservação da máquina, ele diminui os ruídos e vibrações gerados durante a usinagem, melhora a economia, gera uma economia de fluido de corte na sua máquina e aumenta a vida útil da máquina. A velocidade de corte dos materiais é um dos parâmetros de corte que a gente precisa utilizar no processo de usinagem. Então, a velocidade de corte, ela nada mais é que uma referência de cálculo para a usinagem. Tá? Ela vai fornecer para a gente uma referência mostrando se o processo vai ser fácil ou mais complicado, dependendo do material que eu estiver utilizando para usinar. Seja ele não metálico ou metálico. Eu vou medir a velocidade de corte em metros por minuto, tá? Metros por minuto.
E alguns fatores que podem influenciar na velocidade de corte, isso daqui são importantes, né? Então, o material da peça que vai ser usinada, certo? Se eu vou utilizar um material metálico ou não metálico, a operação da usinagem, se eu vou fazer um desbaste ou se eu vou fazer um acabamento, o material da ferramenta que vai ser utilizado, por exemplo, é de metal duro, é de aço rápido, ou o tipo de perfil que vai ser usinado, né? Se vai ser um perfil paralelo, tá? Ou vai ser um perfil cônico, tá? Ou vai ser um canal que você vai fazer numa peça, certo? Um faceamento, uma furação ou um corte. Tudo isso vai ser influenciado pela velocidade de corte do material. Qual seria a fórmula para o cálculo da velocidade de corte? A fórmula é essa daqui, pessoal. Então, no numerador você tem o π vezes o diâmetro da sua peça, vezes o número de rotações, que é dado em rotações por minuto. E dividido por 1000, que é uma conversão que você faz de milímetros, para converter a unidade em milímetros por minuto. Tá? Então, essa é a formulinha da velocidade de corte. Alguns materiais já têm prontas as suas velocidades de corte tabelados. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar um aço carbono com resistência mecânica de 900 Newton por milímetro quadrado, e aí eu vou fazer um avanço na peça, tá? Em milímetros por rotação, por exemplo, de 0,2. Então, se eu venho aqui na tabela, por exemplo, eu pego esse HSS, que é um aço rápido, né, que eu vou estar utilizando aí. Eu vou pegar aqui, então eu vou ter uma velocidade de corte de 32 metros por minuto para utilizar na minha ferramenta. Vou utilizar no meu corte, processo de usinagem. Agora, se eu pegar a mesma equação da velocidade de corte e separar o número de rotações, N, que é dado em RPM, aí eu vou ter essa equação para cálculo de número de rotações, tá? E aqui estão os itens que a gente já falou lá atrás. Pois bem, agora aqui a gente vai falar rapidamente, dar um exemplo de como você facear uma peça, tá? Rapidamente aí, só para ter um exemplo, processo de torneamento. Primeira coisa é preparar o torno para usinar. Então nós pegamos aqui esse torno semiautomático. A primeira coisa antes de trabalhar com o torno, né, é verificar a lubrificação do barramento, das engrenagens, das guias, tá? E se a máquina ela está em conformidade com as orientações do fabricante. Ok? Bom, agora a gente vai prender a ferramenta e a peça no torno. Então aqui, se a gente, por exemplo, for primeiro verificar a parte da placa, prendendo a peça aqui na placa, então a nossa peça ela vai ter um formato cilíndrico, certo? Então ela vai estar sendo encaixada aqui. Para ela encaixar na placa, nós vamos primeiro ter que abrir a placa com essa ferramenta aqui que essa pessoa está manuseando. Uma observação que a gente faz, pessoal, sempre que você estiver utilizando o torno, tá? Não utilizar relógio, não utilizar anel, não utilizar pulseira e coisas do tipo. Então, vão aparecer algumas imagens aqui, tá? Que era apenas demonstração. Então, algumas imagens ali, a pessoa vai estar com pulseira ou relógio, mas não é recomendado que você utilize isso quando for manusear um torno, tá? Nem corrente, tá? Nem cabelo solto, nem nada disso, tá? Porque a máquina ela tem rotação e isso pode causar algum acidente. Então tá, abrimos aqui a placa com essa ferramenta e aí a placa ela vai abrir as castanhas para fora e a gente insere a peça aqui dentro. Aí a gente fecha de novo a placa, fechamos a placa aqui e aí a gente tem ela fixa como está mostrado aqui. Ok? Então essa é a fixação da placa. Em seguida nós vamos fixar a ferramenta aqui na torre, que está presa no carro principal. Então eu vou abrir aqui com essa manivela, erguer a torre, encaixar a ferramenta
Aqui dentro ela tem uma área de encaixe, tá? E aí vou fechar a manivela e prender a ferramenta aqui. Vocês vão ver que ela tem sempre um ângulo em relação a essa face aqui da peça. Como a gente vai facear, então ela vai ficar alinhada com essa face aqui. Ok? Muito bem, então nós vamos fazer um faceamento. Então seria a primeira operação de torneamento, tá? E a gente quer para isso deixar essa face aqui plana, tá? Novamente falando, pessoal, não utilizar pulseiras aí para manusear o torno, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então vamos lá. Então nós vamos facear essa parte da peça, porque ela vai servir de face de referência para as medidas para qualquer processo de usinagem posterior. Tá? Lembrando sempre que você tem que utilizar os equipamentos de proteção individual, como óculos, tá? E outros equipamentos que protejam a pessoa que está manuseando o torno. A operação de facear, ela vai prever as seguintes etapas, tá? Então, primeiro eu vou fixar a peça na placa, coisa que a gente já fez, e centralizar a peça na placa, ok? Segundo, fixar a ferramenta no porta-ferramentas, coisa que a gente já fez, tá? No caso aqui, a gente vai ajustar a ferramenta, tá? Com um certo ângulo em relação à face da peça, tá? Para fazer o faceamento. Aqui a gente vai deixar mais ou menos 5 graus para fazer o faceamento. Ok, antes de utilizar e já deixar a ferramenta presa ali, nós vamos ao outro lado do torno, tá? Uma parte do torno tem a placa e a outra parte, a outra extremidade tem a cabeçote móvel, que tem a contraponta. Então eu vou verificar essa ponta da ferramenta, se ela está alinhada com a contraponta que a gente está utilizando como referência. Se estiver alinhado, esses dois estão alinhados, as duas partes, agora eu vou ajustar a minha ferramenta em direção à face da minha peça. Então ajustei aqui, ó, a face da minha peça. Então aproximo a ferramenta da peça, certo? Vou fazer a verificação da velocidade de corte aqui, dependendo, se eu estiver utilizando o material que eu vou usinar, tá? Vou fazer aí um desbaste, por exemplo, tá? Eu vou utilizar uma velocidade de 25 metros por minuto para a operação de desbaste, tá? Eu utilizei para faceamento aqui uma velocidade de 22, 23 metros por minuto. Beleza? Aí eu vou ligar o torno, tá? Vou escolher a rotação, deixar a rotação do torno pronta, e aí ele vai estar girando, tá? Com o torno girando, eu vou poder começar aqui o faceamento do centro para trás, em direção ao meu corpo, né? Ou eu posso vir de fora para dentro, tá? E vir faceando aqui. No final, vocês estão vendo, ó, que essa região, ela fica totalmente usinada, tá? Então ela vai ser utilizada para a gente como referência para zerar um anel graduado, tá? Então vai ser nossa referência para outras medidas posteriores de usinagem. Portanto, a operação de facear prevê as etapas, né? Prevê todas as etapas que a gente falou ali atrás e no caso, após o faceamento, tá? A gente vai executar, se a gente for executar, por exemplo, um torneamento da superfície cilíndrica externa, que seria essa parte daqui para cá, por exemplo, tá? Fazer um desbaste ali, um próprio faceamento, a gente vai utilizar os mesmos princípios aí para o ajuste do torno, certo? Então aqui, pessoal, seria um exemplo bem simplificado de como nós devemos trabalhar com o torno, dependendo de se ele for um torno automático ou semiautomático, como que a gente deu exemplo aqui, tá? Bom, as referências que a gente utilizou são o livro do Fundamentos da Usinagem dos Metais, do Dino Ferrarese,
e processo de usinagem do Paulo Samuel de Almeida. São duas referências que a gente utilizou. Ok? Muito obrigado pela presença e bons estudos. Até a próxima.